Olá pessoal, tudo bem? Canal Vinícius do Japão. Hoje eu vou passar para vocês 10 dicas muito importantes para recém-chegados no Japão, tá? Então vamos lá. Primeira dica muito importante é a etiqueta básica, né? Você que é um recém-chegado, né, tem que fazer alguma entrevista de emprego, por exemplo, tem que se apresentar para as pessoas, conhecer os novos ambientes. Aprenda a etiqueta básica. Então, na hora de cumprimentar, por exemplo, a pessoa que está te ajudando, né, na questão da intermediação dos empregos, ou mesmo a pessoa que está entrevistando, ou mesmo um eventual supervisor no futuro, não chegue e cumprimente normalmente como se nada tivesse acontecendo, principalmente se a pessoa for japonesa, tá? Então fica de olho nisso, aprenda um pouco da questão da curvatura, dos gestos de respeito. Isso é muito importante, não precisa abraçar, não precisa dar a mão, não precisa, né, fazer o aperto de mão, não precisa de nada disso, não tem muito mistério. O importante é que vocês tenham a etiqueta, até para não, digamos que, passar por descuidado, né? Então essa é a primeira dica, peguem a etiqueta básica para não passar, digamos assim, como se fosse realmente um brasileiro que não conhece absolutamente nada do Japão, tá? Essa é a primeira dica que realmente faz muita diferença no começo. Dica número 2 é postura, né? Então, quando você estiver, por exemplo, conversando até com um recrutador, né, com um eventual supervisor, ou mesmo com uma pessoa que de alguma forma seja mais velha no Japão, a questão da postura é muito importante, né? Então não fica, por exemplo, totalmente relaxado, né, na cadeira, tenta manter uma postura né, reta, manter a questão do olho no olho, tudo isso faz muita diferença, né? Tente não ficar atropelando a pessoa quando ela fala, né? Tudo isso são detalhes muito pequenos, mas que eles fazem muita diferença, inclusive na busca de empregos, né? E principalmente nesse começo, né? Para deixar uma boa impressão nesse começo que ele é tão difícil, tá? Então essa foi a segunda dica. A terceira dica é saber se comportar dentro do ambiente de trabalho, né? Então, quando você começa a trabalhar no Japão, aí eu vou dar dois exemplos aqui. O primeiro é se você começa, por exemplo, numa fábrica, né? Principalmente para as pessoas que nunca trabalharam nesse ambiente, é muito importante que você siga digamos que as orientações de quem está te guiando, sabe? Não chega e já vai direto para o lugar, né? Tem várias orientações de segurança, equipamentos que são necessários, tempos que você pode de fato ir para um lugar para o outro. Existem vários procedimentos de segurança e são muito importantes você respeitar desde o início, até para que você possa de fato não parecer que está totalmente perdido, né? Então, ande conforme a orientação for passada, respeite os procedimentos de segurança, não se precipite, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo. Segundo, se você for trabalhar no escritório, né, e geralmente escritório você acaba tendo que lidar com muitos japoneses, você realmente vai precisar ser bastante contido, né, principalmente na questão dos gestos, né, a questão de como você cumprimenta, a questão do japonês mesmo, uso japonês formal, não japonês coloquial, né? Então presta atenção em todos esses detalhes que vão fazer muita diferença e vão ser muito impactantes aí na sua chegada, tudo bem? Então essa foi a terceira dica. Vamos falar da quarta dica importante, e essa pesa muito no bolso. Você precisa aprender a adaptar a questão da alimentação. Então, imagina que no Japão você não vai ter digamos que todo o leque de comidas brasileiras, né? Digamos que o feijão tradicional, a farofa, enfim, uma série de detalhes que você consegue encontrar no Japão, mas você precisa ir muito longe, né? Você precisa ir de carro, precisa ir muito longe, os produtos custam 3 vezes mais caros, né? Da mesma forma que o japonês custa 3 vezes mais caro aqui, você também tem que pagar 3 vezes mais caro lá. Então, economicamente não é muito bom você ir nessa linha de comer somente as comidas brasileiras, tá? Então comece a se adaptar, se você mora em São Paulo, vai na Liberdade, vai no mercado local, começa a pegar um pouco dos hábitos da culinária japonesa,
tá? Tem muita comida muito boa, japonês não é só sushi, tá? Então tem muita comida muito boa, muitos temperos excelentes, e eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai se adaptar super bem e ainda vai adorar, que realmente é uma experiência muito única, tá? Então essa foi a dica número 4. Dica número 5, essa é uma armadilha. Quando você chegar no Japão, não caia na cilada de você... Muitas vezes as empreiteiras, as fábricas, eles acabam indicando um local para você ir lá comprar um celular, tá? Você pode tanto trazer o seu celular do Brasil para o Japão, tá? Você tem planos super baratinhos, da mesma forma que existem aqui. E se você realmente quiser comprar um celular, compra no Mercari, que é o Mercado Livre lá do Japão, né? O Baima, né? A Amazon do Japão. Compra um celular usado que você consegue colocar o chip, um celular novo, que você vai pagar muito menos, né? Num plano, por exemplo, que você compra um iPhone 11 Pro, por exemplo, você vai pagar uma parcela salgadíssima, né? Você vai pagar 3, 4 vezes o valor do aparelho em 2 anos, sendo que você pode pagar somente o aparelho ou metade do aparelho se você comprar usado. Presta bastante atenção nesse detalhe, porque o dinheiro, no começo, ele sai rapidinho e depois você tem que correr atrás. Então, já fica de olho nisso logo de começo para você conseguir fazer um bom uso do seu dinheiro, ok? Vamos para a próxima dica, dica número 6. Se você precisar andar de carro, saiba de uma coisa: carro no Japão, principalmente carros usados, são muito baratos. Você fala, não, Vinícius, como assim? O que é muito barato? 3 mil reais para um carro de 2010, 2011, em ótimas condições de uso. No Japão, existe uma tendência muito grande, os carros são mais novos, o tempo médio da frota é menor e tudo mais. Então, muitas vezes o carro chega, completa 10 anos, não tem nem mais para quem passar o carro. Simplesmente as pessoas doam os carros ou mandam pro ferro velho, né? Ferro velho, né? Ainda com 10 anos de idade, para poder reciclar, né? E isso, ainda você tem que pagar para fazer isso. Então as pessoas acabam se livrando de carros com mais de 10 anos, que, convenhamos, um carro 2010 com 50, 60 mil quilômetros, tá ótimo, né? Então você não precisa gastar para ter um carro, você não precisa lá gastar 1 milhão de ienes, né? Que hoje dá equivalente a 50 mil reais, você não precisa gastar 400 mil ienes, você não precisa fazer isso no começo. Então usa essa dica, vai no lugar de usados, e procura os classificados, que realmente você vai se dar muito bem se você seguir essa dica, tá? Então essa foi a dica número 6. A dica número 7, presta atenção na questão do fuso horário. Então, antes de você ir para o Japão, já começa a se adaptar, são 12 horas à frente, então começa a trocar o dia pela noite, começa a se adaptar. A hora que você estiver lá, nos primeiros dias você não vai sentir nada, vai ser totalmente natural. Então a mudança de país geralmente é muito traumática, né? Então quando vocês fizerem essa mudança, até se for a primeira vez que vocês vão para o Japão, vocês vão sentir em outro mundo, né? Numa outra galáxia, né? Uma realidade muito diferente, de fato, por vários motivos. Então reduza, né, esse impacto na adaptação. Então essa é uma dica muito legal para vocês seguirem, tá? Dica número 8, economize pelo menos 3 meses, digamos que por volta de 100 mil ienes por mês, 300 mil ienes, né, que na cotação atual dá algo em torno de 15 mil reais. Tente trazer pelo menos 15 mil reais por casal para suportar qualquer tipo de eventualidade. Pode trazer em espécie, não tem nenhum problema, mas eu sugiro que você traga uma reservinha, porque se você passar apuro, se você, por exemplo, chegar, e para as pessoas que chegaram com corona, eles não conseguiram começar a trabalhar até agora, o que eles estão fazendo? Eles estão realmente tendo que usar as reservas. Então preste bastante atenção nesse detalhe, porque a gente nunca sabe o que exatamente pode nos esperar quando a gente chega no Japão. Então tenha certeza que esse é um ponto muito importante também. Item número 9, isso é uma das coisas que eu vejo poucas pessoas fazerem. Dê uma pesquisada na região que vocês vão ficar, né? No trabalho, nos combines que tem na região, dos hospitais, nas escolas, né? Todos os detalhes que vocês precisam saber, das distâncias de deslocamento, que isso vai facilitar muito a vida de vocês. Não precisa descobrir as coisas na hora, a tecnologia existe para isso, Google Maps está aí,
Google Earth, tem uma série de outras tecnologias que vocês podem usar para já fazer tudo isso. Então descubra melhor a região e vocês vão inclusive fazer escolhas muito sábias e não necessariamente vão depender de uma indicação de um Tantocha, tá? Então fica a dica aí que pode realmente colocar vocês numa situação mais confortável desde o início. E para finalizar, essa é uma dica que pouca gente segue, mas ela é muito importante porque para as pessoas que pretendem ficar um longo tempo no Japão. Estude o japonês constantemente, tá? Estude, chegue, preferencialmente, chegue no Japão já conhecendo katakana e hiragana. Isso já é muito importante, você vai conseguir ler, né? Já vai conseguir se situar, né? O kanji talvez te confunda no começo, mas não tem problema, mas acelere esse desenvolvimento. Fica a dica, tem muitos vídeos hoje no YouTube 100% gratuitos com conteúdo fenomenal, né, para você aprender o japonês. Então, fica de olho nessa dica que realmente ela vai te proporcionar um futuro muito bom, ainda melhor depois da sua chegada no Japão. Então, essas foram as 10 dicas separadas por mim. Créditos para o André Maede, dono do restaurante Shizuoka em Contagem. Também viveu muito tempo no Japão, trouxe algumas dessas dicas para o canal, então créditos para o André Maede, tá? Que mora em Contagem. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar like, muito importante dar like, se inscrever no canal, muito importante esse engajamento, comenta, né? Senta o dedo aí que realmente vai ser muito importante para o crescimento do canal, beleza? Então é isso, gente, muito obrigado e até a próxima.